Olá, me chamo Carlos Henrique, sou cofundador da startup MyPharma, atuo na área de vendas, comercial e marketing da empresa e hoje vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória e nossa história. A MyPharma é um aplicativo de delivery de medicamentos e perfumaria, então nós temos aí várias farmácias, drogarias vendendo dentro desse aplicativo e o usuário vai poder escolher seus produtos para comprar com o melhor preço ou a entrega mais rápida, né? A opção que ele desejar, vai receber isso em casa e economizar dinheiro e tempo. Eu acho que o primeiro é o foco, é um quesito muito importante para quem está empreendendo, né? Outro fator um pouquinho clichê, mas que sem ele fica difícil é a resiliência, tem que ter muita resiliência para esperar as pequenas vitórias, as vitórias do dia a dia não são milagrosas, então você tem que perseverar mesmo. E eu acredito que também a obstinação por buscar novos conhecimentos, novas skills. Como os desafios ficam maiores, o seu conhecimento pessoal, as suas competências têm que acompanhar esses desafios. Então eu acho que essa busca por novos conhecimentos, essa vontade, essa motivação são as principais características. Eu acho que as principais dificuldades de qualquer empreendedor, sobretudo quem está empreendendo em startup, com um modelo de negócio muito incerto, é você elevar essa questão das competências pessoais e fazer com que o time acompanhe. Então o time, independente de cada área, seja técnica, seja comercial, seja de marketing, tem que estar andando junto para que a qualidade de produção e criação acompanhe as demandas e os desafios que ficam cada vez mais rigorosos e maiores, né? Então eu acredito que seja isso. Fazer com que o time acompanhe a grandiosidade e o potencial com que o negócio está caminhando. Eu acho que o principal conselho para quem está começando uma startup é você focar muito realmente no básico, né? Então, qual é a fase que você está nesse momento? É a fase de descoberta de problema, de validação? Faça cada etapa com muito foco e com muita qualidade. Não adianta você querer pular etapas, pensar em várias coisas ao mesmo tempo, várias ideias. Uma coisinha de cada vez e muito bem feitas é que vão fazer com que você vá para uma próxima fase, deixando um degrauzinho atrás, bem sólido, estabelecido para que isso seja uma trajetória linear e não pulverizada entre várias ideias e ações desconexas. Eu acho que o momento da concepção e do insight da ideia foi mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu e o Nicolas, nós nos questionávamos se existiam alguns segmentos que não estavam ainda inseridos nesse ramo de delivery online, aplicativos de delivery de comida, entre outros. E na mesma semana, acredito que uns 3 dias depois, o Nicolas passou por uma situação em que ele teve que fazer uma cotação de medicamentos para a avó dele, que toma muito medicamento, e ali ele sentiu na pele o trabalho braçal que foi ele passar a mão no telefone, ligar para várias farmácias da cidade. Muitas delas não tinham em estoque os produtos que eles estavam encontrando, às vezes tinha uma parte, outra tinha uma outra parte. Então esse trabalho moroso que ele enfrentou foi na cabeça dele e na minha, interligado com aquela situação anterior que a gente tinha se questionado, essa questão de ter alguns segmentos que talvez ainda não estivessem inseridos em soluções de delivery online. Aí ali fez sentido e foi quando a gente começou a pesquisar se já existiam serviços grandes ou com possíveis concorrentes já fazendo isso. Não existia nada expressivo na época e foi aí que a gente decidiu validar e começar realmente a estruturar o modelo de negócio, né? Então, durante esse tempo de criação inicial da ideia, do modelo de negócio, né, esse rascunho, eu diria, que a gente começou a validar, ainda existia uma vida paralela, que eram os estudos, então a faculdade de engenharia civil, para mim e para o meu sócio, o Nicolas, né? E a startup era um projeto paralelo, que estava ali sim tendo muito foco, muita dedicação em todas as horas livres, mas não era ainda a principal atividade de vida, porque não tinha nenhuma garantia, não existia nenhuma validação concreta. E foi nesse momento em que os primeiros resultados das validações, conseguindo os primeiros clientes, a gente ao mesmo tempo conseguiu o investimento inicial anjo, que fez com que, passado alguns meses, a gente tivesse a confiança de ter uma dedicação total para tocar o negócio, já não mais numa fase embrionária de descobrir modelo, mas sim da atração, criar produto, evoluir esse produto e ganhar mercado. Eu não diria que com nenhuma incerteza, mas já não com aquela incerteza inicial de que se a ideia pegaria, colaria. Era muito mais uma questão de execução, então aí fez sentido foco total e é o que a gente está fazendo desde então, né?
Os primeiros processos de validação foi muita questão da rua mesmo, né? Então, ir falar com consumidores, que na verdade são todos os tipos de pessoas que compram medicamentos, né? Compram produtos de farmácia. Então, visitar farmácias também, a gente visitou muito farmácia, em torno de 100 farmácias da região, e sem muito script. A gente tinha até uma questão de ir com script no começo, fazer as mesmas perguntas, mas passando algum tempo de conversa com essas farmácias, com as pessoas, a gente percebeu que a melhor forma de validar e entender um mercado, sobretudo um mercado que a gente não tinha um conhecimento prévio, era conversar com essas pessoas o maior tempo possível sobre todas as coisas do negócio. Ali que a gente conseguiu perceber alguns gaps do mercado que tinham possibilidade de ser melhorados, né? A coisa fica muito clara quando você acumula dados massivos de experiência. Então, não precisou depois ficar analisando planilhas, relatórios de pesquisa, a coisa ficou muito clara. Então, o momento que a gente decidiu realmente pôr isso à prova de fogo, começar a testar, era uma época que a gente não tinha ainda esse conhecimento, esse entendimento sobre processos de criação e validação de uma startup. Então, não tinha conhecimento sobre Lean Startup, sobre Design Thinking, muito menos metodologias ágeis. Então, a gente tinha um pensamento um pouquinho mais de buscar um produto perfeito antes de botar no mercado, que é aquele pensamento que muita startup tem no começo que acaba sendo quebrado depois, né? Passado esse período que veio aí com a inserção de alguns estudos, livros, consultorias que ajudaram a romper esse mindset inicial, o MVP adotado foi um aplicativo já existente, que é o WhatsApp, então não teve nenhum desenvolvimento para botar o produto rodar. A gente simplesmente comprou um chip de WhatsApp, divulgou esse número no boca a boca, colocou algumas farmácias que já estavam fechadas verbalmente conosco ali dentro numa lista de transmissão, e quando chegava um novo pedido, o processo era todo manual. A gente mandava para essas farmácias, via quais farmácias tinham estoque, pelo melhor preço respondia o cliente. Então foi em questão de 2 semanas o MVP estava rodando já com clientes, farmácias e usuários finais. Eu acho que quando você valida uma ideia e vê que ela tem valor, a principal dificuldade costuma ser encontrar pessoas na mesma vibe, no mesmo mindset que você está, né? Então, pessoas com motivação, mas só motivação não adianta. Tem que ter essa questão da garra, da resiliência, em você aguardar um benefício futuro que não vai vir no curto prazo. Então, realmente, juntar o time com todas as suas expertises, tecnologia, foi muito difícil, sobretudo na região que a gente atua, você ter pessoas focadas em fazer uma rotina de trabalho muito diferente com uma empresa convencional. Numa startup, a coisa é muito mais barra pesada, uma startup comprometida. Então, encontrar pessoas que entrassem no barco e ajudassem a remar, não só entrassem a passeio. É uma dificuldade que eu acredito que todas as startups têm no começo, quando ainda não tem um nome, uma segurança para conseguir angariar pessoas para correr os mesmos riscos. Então, os principais pontos de validação encontrados nesse momento de ir para a rua, de ir para o campo, realmente falar com os consumidores e com as farmácias, foi a questão do delivery. O modelo tradicional de delivery em farmácias ainda era massivamente por telefone, quer dizer, existiam alguns e-commerces grandes de drogarias, mas não é aquele delivery rápido da cidade que você recebe o produto ali em até 1 hora, sem muito esforço, sem precisar cadastrar um cartão de crédito online. E essa questão do delivery ser por telefone demandava e demanda ainda muito tempo no modelo tradicional, em média 15 minutos para você fazer uma compra de delivery em uma farmácia, e para os dois lados isso conta. O balconista lá, o gerente, o proprietário da farmácia demanda tempo em ficar no telefone atendendo o cliente para uma compra ali que de repente tem um ticket baixo, e para o consumidor final demanda muito tempo, ainda mais se ele quiser essa questão de buscar pelo melhor preço, entendendo a variação de preço de medicamentos no Brasil, que é muito elástica. Se você quiser buscar pela melhor opção do seu bairro, da sua cidade, você vai demorar muito tempo saindo na rua, passando em várias farmácias ou ligando em várias farmácias. Então ficou muito claro o problema, que era uma questão de tempo para pedir o delivery, tempo para você fazer a cotação e o tempo que você ficava no telefone. Esses 3 problemas foram nevrálgicos e a gente decidiu atacar eles todos em uma só ferramenta, né? Então, a principal percepção de validação passado esse período de MVP enxuto mesmo, manual, eu acredito que seja no fluxo de compras do usuário final, né? O usuário final, ele queria uma solução mais rápida, coisa que o WhatsApp lá no seu processo braçal não trazia,
Como eu falei, cada pedido demorava 15 a 20 minutos para ser completo. E a farmácia também não queria ficar respondendo cotação de forma manual, não queria ficar fazendo leilão reverso, expondo base de preços de forma tão desgastante. Então isso tudo serviu para que o produto final, o aplicativo, ele fosse muito mais simples no sentido de que o usuário não precisa esperar um tempo de cotação para finalizar uma compra, isso tudo é automatizado via integrações, enfim, com RPs e outras tecnologias, e ao mesmo tempo a farmácia não expõe a base de precificação dela, que era uma das objeções lá no início. Se ela é uma das melhores opções para o usuário em preço, tempo de entrega, ela vai aparecer. Se ela não é uma dessas melhores opções, para aquele caso ela não precisa aparecer e para o usuário isso não faz sentido. Então eu acho que essa questão do fluxo de compras para o usuário final facilitado e da percepção da farmácia ali dentro do aplicativo foram as principais percepções de produto e de validação. Então as principais habilidades que a gente precisou recrutar para o time, seja desenvolvendo isso para as pessoas que já estavam na empresa ou buscar novas pessoas, no primeiro momento pós-MVP foi tecnologia, então o desenvolvedor que conhecesse as necessidades que a gente precisava, sobretudo questões de integração, as linguagens, e no segundo momento a questão comercial. Como é um modelo de negócios escalável e expansivo cidade a cidade, a gente precisou estruturar um modelo muito concreto nas pessoas que a gente queria, as peças comerciais que a gente queria para o tipo de negócio que a gente vende em cada cidade, e isso foi bem difícil. É difícil encontrar pessoas que tenham essa habilidade de vender software e tem a habilidade de vender startup. Um produto novo é sempre mais difícil de aderir ao mercado. Acho que as principais dificuldades na hora de gerenciar o time, sobretudo o time técnico, que tinha que entregar um produto que não tinha um referencial de concorrência no mercado para se basear, para criar, foi ter pessoas dispostas a aguentar a barra, a pressão realmente de ter entregas ágeis, de realmente ter que trabalhar com sobrecarga aí de área de trabalho. Algumas pessoas acabaram ficando no caminho, sobretudo do time técnico, então eu acho que essa questão de aliar competência com resiliência foi uma dificuldade que a gente teve no time técnico. É um perfil difícil de programador juntar essas duas partes, e essa foi a principal dificuldade em questão de pessoas, né? Eu acho que uma questão que acabou sendo bastante latente e faltou no começo, até praticamente hoje na startup, era ter uma pessoa ou um grupo de pessoas com que a gente conseguisse fazer sessões de mentoria ou benchmarking, pessoas que tivessem tido algum case, negócios muito parecidos com o nosso, né? Então, um modelo de crescimento nosso que se dá no B2B, B2C, que tem farmácias, que tem clientes e que precisa crescer para várias cidades sem torrar muita grana, porque senão a operação se torna inviável, faltou essa questão realmente de um referencial próximo para conseguir ajudar, né? Seja aí buscando modelos de crescimento por growth hacking, que é você conseguir crescer rápido sem gastar muito, modelos de crescimento com marketing digital mais enxuto, inbound marketing. Então tudo isso fez muita falta no começo e só hoje, mais recentemente, a gente conseguiu começar a estruturar esses modelos de crescimento mais sustentáveis, que é o inbound marketing, um crescimento com um planejamento financeiro muito mais visível no médio e longo prazo para o nosso modelo de negócio em específico, que não serve de benchmarking, aí outros modelos com um modelo de receitas diferentes ou de clientes diferentes, né? Então acho que o principal ponto foi esse mesmo, buscar um ponto de referência para ajudar a crescer, nos ensinando e guiando ali no meio do trajeto. Então desde o começo houveram parcerias informais já com farmácias. Para rodar um modelo de MVP a gente precisava ter fornecedores e clientes, mesmo que poucos, se balanceando ali para entregar o valor e conseguirem dar o feedback para nós. Passados esses ciclos iniciais, a gente sempre esteve aí fechando com novas farmácias, com redes de farmácias. Hoje a gente tem atuação em cidades como primeiro Cascavel, que é a base, Londrina, São Paulo, Toledo, agora iniciando Curitiba. Então em todas essas cidades a gente tem farmácias, pelo menos algumas dezenas de farmácias fechadas, algumas delas já rodando para o consumidor final. E eu vejo que outras parcerias que se deram no caminho aí foram as parcerias de integração de tecnologia mesmo, que são as empresas que fazem os sistemas de gestão de farmácias, os RPs. O nosso modelo ele não é codependente necessariamente dessas integrações, mas é sempre melhor, sempre funciona melhor. A gente ter essas parcerias para fornecer uma solução melhor para o usuário final, né? Ter sempre aí o estoque, o precinho atualizadinho,
no aplicativo para os consumidores. Então essas 3 parcerias, né, esses 3 modelos de parceria com farmácias, clientes e ERPs, eu acredito que sejam os principais da nossa cadeia de negócio. E para finalizar, né, existe aí muita falácia, muitos mitos e lendas nesse mundo de startups, empreendedorismo. Então aquela tua ideia que está na tua cabeça aí batendo faz muito tempo, que você não tem coragem de tirar ela do papel e ir para a rua validar, não vai achando que ela é uma ideia genial não, ou que ela vai mudar o mundo. Pode até ser que seja, mas sem você ir meter a cara a tapa e pôr essa ideia à prova de fogo, sem nenhum apego, sem nenhum orgulho, você não vai saber se essa ideia vai prestar. E se você descobrir que essa ideia não presta, não se preocupa, pense em outra coisa, volte para casa, veja as validações que você teve e tente pensar em alguma outra coisa ou vai trabalhar. Então pessoal, quem quiser acompanhar a MyPharma, os próximos passos da empresa nas redes sociais, é só procurar por MyPharma no Instagram, no Facebook. O nosso site é www.mypharma.com.br. E quem quiser trocar uma ideia comigo, de repente partir para outras dúvidas, para outros questionamentos, e quiser se atualizar diretamente comigo sobre a MyPharma, é só me procurar nesses mesmos canais, pelo Facebook, chamar lá pelo Carlos, ou no site, pelo chat, em que eu vou dar um jeitinho de poder auxiliar aí o melhor possível com todos vocês. Valeu, um abraço!